Nosso próximo painel será Fake News e a onda das campanhas negativas no Brasil. Convidamos a coordenadora jurídica da campanha de Jair Bolsonaro e professora e coordenadora da pós em Direito Eleitoral do IDP São Paulo, senhora Karina Cufa. Convidamos também o senhor Matheus Netzel, jornalista, secretário de redação e editor assistente do Poder 360 Graus. Convido Ricardo Noblar, jornalista que mantém o blog Noblar no portal da Veja, também para fazer parte deste painel. Convido o senhor Vitor Colares, diretor central de imprensa da Prefeitura de Belo Horizonte, assessor de imprensa do prefeito Alexandre Calil. E eu convido para moderar este painel Sila Schumann, VP da Ideia Big Data e VP de Conhecimento e Marketing do Campi. Eu passo a palavra à nossa moderadora, desejando a todos um ótimo trabalho. Bom dia. Obrigada a vocês que vieram no nosso painel. A gente vai falar desse assunto que existe desde que existe a política, que são os boatos, os rumores, as campanhas negativas, mas que, nesse ano, teve mais visibilidade por conta da distribuição mesmo, da potência que tiveram as notícias negativas, muito por causa da internet e pelo WhatsApp. Então, eu queria fazer uma pergunta geral primeiro para todo mundo, começando pela ponta. Você acha que realmente as fake news tiveram impacto no resultado da eleição? Qual que foi a sua experiência? Então, primeiramente, bom dia a todos, a todas. Uma grande satisfação participar desse evento. Agradeço o convite ao Bruno, Marcelo, Gil, Sila. E parabenizo pela realização, cumprimentando aqui também os demais expositores. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Porque se, de fato, a fake news impactua no resultado das eleições. E a resposta que eu vou dar é sim. Impactou no sentido de que, se não tivessem ouvido tanta fake news, o mesmo candidato teria ganhado, mas com uma proporção muito maior do número de votos. E por que eu digo isso? Na campanha, o que acabou acontecendo? Nós tivemos disseminação de fake news por parte de dois grupos políticos. De fato, o que aconteceu nessa eleição? Tivemos um candidato que soube utilizar as redes sociais, e eu digo que soube, porque antes mesmo, anotei números aqui, porque eu sou péssima em números, antes mesmo de iniciar a eleição, ele contava com com 5 milhões de seguidores, isso antes da eleição. Isso aumentou para 8,7 milhões, né? Tem alguns movimentos, o Vem Pra Rua tem mais de 2 milhões, o Nas Ruas tem 800 mil, MDB tem 80 mil, PSDB 1 milhão e 300, PT 1 milhão e 500. Então, assim, o candidato ele soube utilizar suas redes sociais, e a rede social foi um canal de comunicação com o eleitor. Além disso, a sociedade estava no momento, isso foi feito um estudo pela GV, que a credibilidade que as instituições passavam, em primeiro lugar, estavam os militares, com 73%. Em segundo, a igreja, com 56%. Aí depois vinha o Ministério Público, 55%, imprensa, 45%, judiciário, TV, imprensa escrita, né? E partidos com 5%. Então, estávamos num momento que o discurso do candidato era coincidente com o discurso da sociedade, com a expectativa da sociedade. Então, assim, tudo indicava que o candidato teria condições de obter êxito. E o que eu vi, enquanto advogada, defensora, foi justamente o contrário do que foi se propagando, até por conta, talvez, de uma deficiência da campanha, de não ter um marketing profissional, efetivo. E aí eu via exatamente o contrário. O candidato... por exemplo, a questão do kit gay. O candidato inventou o kit gay.
Não inventou o kit gay. E aí, aqui, dados, né, da questão do kit gay. Bom, o kit gay, ele existiu, mas o nome não era kit gay, era um programa contra a homofobia na escola, né? Esse material foi realmente realizado em parceria pelo MEC, com algumas ONGs, foi contratado, segundo o TCU, porque há um processo de investigação, porque esse material foi contratado. Ele foi suspensa a veiculação dele. Sendo suspensa a veiculação, ele foi suspensa porque a sociedade criou um discurso, a sociedade intitulou de kit gay, porque o nome não era, obviamente, kit gay, mas era um kit que ia ser entregue para as escolas. E teve uma parte do material que tinha um garoto que comentava que ficar com meninos e meninas aumentava a probabilidade de encontrar alguém. Então, o que acontece? Houve declaração tanto da Dilma ou do Haddad falando que uma frase inadequada sobre bissexualidade fez a Dilma suspender o kit, e o valor que foi gasto, que foi previsto para essa contratação de quase 2 bilhões, foram pagos 800 mil, e o site Nova Escola chegou a veicular, a divulgar esse material. Então, o que acontece? Qual a fake news que foi divulgada em relação a isso? Primeiro, que o kit gay não existia, não era um programa do governo do Estado pelo MEC. Então, primeira fake news, porque sim, só não era o nome kit gay, mas era um kit. Segundo, aí tinha a questão do livro Aparelho Sexual e CIA, não foi contratado pelo governo, foi pelo MINC. Isso a gente trouxe tudo na defesa com elementos e documentos. E a destinação era para bibliotecas. Onde ficam as bibliotecas? Boa parte dentro da escola. Então, o que acontece? A primeira fake news falando que não existia o kit gay, que era a fantasia do candidato. Aqui eu não estou entrando no mérito se tem que ter kit gay ou não tem kit gay. Isso, né, são bandeiras dos candidatos que podem ser opostas e temos que respeitar isso em sociedade. Mas estou trazendo a questão da fake news. Então, isso é mentira. O governo, de fato, tinha o programa, o governo, de fato, contratou o livro Aparelho Sexual e companhia. Aí veio uma decisão do ministro Roback, Carlos Roback, falando assim: a propaganda do Jair Bolsonaro, né, da nossa coligação, não poderia mencionar que houve distribuição do kit gay. Mas ele não falou, não existe o kit gay. Ele falou, não pode falar da distribuição. Mas aí o que aconteceu? Até parcela da imprensa, e isso, obviamente, porque o PT, na página dele, sempre apresentava matérias trazendo informações desvirtuadas, disse que o ministro proibiu veicular na propaganda a informação de que sobre o kit gay. E não foi isso. Tanto que, num processo seguinte, que eu fui despachar com o ministro, ele falou assim, criaram uma fake news, e a própria imprensa acabou veiculando uma notícia, e acredito eu, por erro, por falta de informação, até por serem decisões técnicas. Posso aproveitar esse gancho para perguntar para o Noblar, o que você acha? A imprensa cai mesmo na questão das fake news? Porque fake news, na verdade, é uma notícia... Né? O que é uma fake news? Uma fake news é uma notícia, em geral, inventada num website no exterior, onde você não pode controlar e que depois é distribuída. Mas com essa necessidade da agilidade de apuração, você acha que parte da imprensa pode cair numa fake news ou isso seria erro de informação? Qual que é a sua opinião? Bom dia, obrigado pelo convite. Não sei se estou falando baixo, não? Está dando para ouvir? É claro que a imprensa pode e cai em fake news. Uma coisa é a notícia errada, que essa, eventualmente, pode ser disseminada por qualquer fonte. A outra coisa é uma fake news, que é uma coisa ali pensada, concebida, para produzir um determinado efeito, e, naturalmente, por ser fake, ela não é news, ou não deveria ser tratada como tal. É claro que a imprensa, eu acho que o grande desafio da imprensa, desde que as redes sociais
emergiram com essa força toda e que as informações falsas, que chamamos de falsas e que são falsas, começaram a se disseminar pelas redes, o grande desafio vai ser despender uma energia imensa para ficar nesse trabalho de correção permanentemente. Isso é fake, isso não é fake. Isso vai e já está sugando muita energia da imprensa. Era inconcebível antes você pensar, não, eu vou ter aqui uma editoria, um grupo de jornalistas para ficar só correndo atrás de distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Isso a gente tentava fazer no dia a dia do próprio trabalho, mas com responsabilidade e preocupado em, bom, errei, não errei. Agora não, agora além de ter que fazer o que já se fazia, se tem que ficar atento às redes sociais ou a outros meios de disseminação desse tipo de notícia para corrigir, para tentar corrigir, porque as pessoas esperam de uma imprensa responsável que ela, não é que ela não erre, ela erre e se corrija, mas que ela também, a partir do fenômeno das fake news, ela seja capaz de dizer isso é verdade, isso não é verdade. Esse eu acho que é o maior problema. Agora, cair na fake news é inevitável, que por mais cuidado que se tenha, se cai. O problema é corrigir depois. É uma coisa que está se tornando vamos dizer, um inferno dentro das redações. Os políticos sabem disso, os que se utilizam de fake news sabem disso. E o objetivo deles é isso, porque isso enfraquece o jornalismo. Você concorda, Vitor, que isso enfraquece o jornalismo? Qual que é a sua posição? Está todo mundo me ouvindo? Tá, né? É bom dia para todo mundo. Bom, eu tenho uma posição um pouco diferente da do Noblar, claro que respeitando muito a dele. Eu acho que a imprensa, ela, nessas últimas eleições, ela teve um papel importantíssimo de ser a checadora de fatos. Assim. As raras vezes que eu vi as fake news serem combatidas de maneira mais eficiente foram quando as pessoas disponibilizavam os links da imprensa tradicional, porque ele tinha uma chancela de que aquilo era verdade ou não. Assim. E, ao contrário um pouco da campanha de 2016, a gente percebeu que as agências checadoras de fatos, né, aquelas agências, elas deram uma caída na sua audiência e tal. E as pessoas procuravam mais os veículos tradicionais de mídia para ver se aquilo era verdade ou não. É claro que também você tem um aspecto aí na fake news, que, na minha opinião, é o mais difícil de todos, que é de saber o tamanho que está aquele problema, né? Assim, eu acho que esse é o grande dilema de todas as campanhas hoje em dia, assim, e aí eu estou dizendo também do campo institucional da prefeitura, por exemplo, assim. É muito difícil você saber qual é o tamanho que aquilo tomou. Para você decidir ou não, se você vai dar uma resposta formal para aquilo. Eu acho que esse é o grande lance, assim. Lá nos idos, né, de 2002 e tal, que tinha Orkut, essas coisas todas, a gente usava um jargão com o pessoal da internet que era não alimentar os trolls, né, assim. E eu percebo hoje que toda vez que um candidato se posiciona de frente às câmeras ou nas suas próprias redes sociais para desmentir uma fake news, isso é meio que uma vitória para o outro lado, sabe? Assim, o cara falando, olha lá, eu causei um estrago. Ele sentiu o baque. E eu acho que é aí que as campanhas precisam tomar muito cuidado, assim, para a gente não acabar alimentando esse tipo de fake news, porque é uma coisa que a gente não consegue medir, né? O WhatsApp não dá métrica para a gente. Então, não dá para saber quantas pessoas ouviram ou estão repercutindo aquilo. Às vezes, a gente torna uma coisa maior, que era, na verdade, menor do que a gente estava imaginando que era. Por isso, as pesquisas, eu acho que elas precisam ser aliadas de primeira hora de todas as campanhas, de tudo que a gente faz hoje, assim, para a gente tentar medir o impacto que essas coisas estão causando para tomar a melhor decisão sempre. Matheus, como vocês fazem lá né, vocês têm um site grande com muitas pessoas trabalhando, apurando, e precisa ter agilidade, né? Como é que vocês estão escapando das fake news? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Em nome do Poder 360, eu agradeço o convite para participar aqui. A gente tem uma preocupação muito grande no Poder 360, e acho que é uma coisa que a gente divide com outros veículos da imprensa tradicional, que é justamente essa... Mais perto, melhor? Agora. Perdão. Eu acho que o maior problema nas fake news, nesse período que a gente está vivendo, é a capacidade que elas tiveram, que esse fenômeno teve de ocupar a agenda da imprensa. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe a necessidade que a gente tem de checar esses fatos que aparecem e que são muito disseminados,
para mostrar que não, isso não é verdade. Muitas vezes, esse fenômeno de fake news traz para a discussão pública um assunto que é irrelevante em si. E entra um pouco no que o Noblar falou, de a gente gastar energia com assuntos que estão sendo muito disseminados, mas são pouco relevantes. Por exemplo, a gente participou de um projeto durante as eleições que chama Projeto Comprova. Foi uma coalizão de 24 veículos que cada um dedicou um jornalista para checar fake news. E o maior volume das fake news que foram checadas eram assuntos, por exemplo, a distribuição das mamadeiras com bico em formato de pênis. Então, isso a gente ocupa um espaço, tanto no tempo dos jornalistas, mas principalmente na discussão pública, um espaço que poderia ser ocupado com alguma coisa que fosse mais construtiva e mais ligada à realidade das pessoas. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente tem e que a imprensa tradicional tem, e que é talvez o maior problema das fake news, mais do que essas mentiras relacionadas aos candidatos, é falar de assuntos que não são tão relevantes por causa desse fenômeno. Então, a gente dedicou, durante esse projeto, um dos nossos jornalistas, porque era um projeto importante, institucionalmente, mas a gente tenta não colocar as fake news no centro da nossa cobertura, para não ter realmente essa perda de representatividade da importância do assunto. Olha, gente, a gente está inovando aqui um pouco, fazendo já um bate-papo, como vocês estão percebendo. Então, se vocês quiserem mandar perguntas para mim, eu também vocalizo aqui as perguntas. Primeiro, vamos dar uma aquecida aqui, depois eu passo o microfone, mas se quiserem mandar perguntas, por favor.